Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa situação que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui no Vitrine do Lago, um refúgio que há muitos anos eu tenho preparado para receber o povo de Deus, receber os escolhidos do Senhor aqui. Aqui nesse refúgio, nós temos ali 1.800 metros por 100 metros de largura de reserva legal. Nessa reserva nós estaremos recebendo os humildes do Senhor, cadastrando as famílias quando iniciar de fato a crise final que será marcada pelo decreto dominical, que está prestes a surgir. Agora, temos o loteamento para as pessoas que têm condição de adquirir propriedades. Vendemos ainda a preço de custo e temos aqui uma unidade que cabe no bolso de qualquer um. Basta ligar, falar comigo e a gente achar o melhor plano para você. Venha conhecer, agende a sua visita comigo e venha aqui para você conhecer o Vitrine do Lago. É um lugar seguro, um lugar de paz. Um forte abraço para todos vocês. Olá, meus amados irmãos e irmãs, é uma alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por nos oferecer a Tua Palavra. Muito obrigado por nos oferecer a nossa salvação o tempo todo. Muito obrigado por ter feito tudo na nossa história e na nossa vida, para que conhecêssemos a Tua Palavra, conhecêssemos o sacrifício do Teu Filho e o Teu sacrifício em prol do Teu grande amor que tem por nós. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Capacita-nos à compreensão e à prática dos Teus ensinos, para que andemos com firmeza nos Teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Aliança no Sinai. Êxodo 19, de 4 a 6. Olha o que diz aqui. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asa de águia e os trouxe para perto de mim. Nós estamos falando da nuvem agora, hein? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, de novo, lá da nuvem, ele falava de forma audível para os hebreus. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar diante de todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui está incontestavelmente comprovado que Deus, depois de ter trabalhado com famílias, com tribos, Ele agora estava formando uma nação dessas 12 tribos de Israel, para que essa nação pudesse ser uma nação de sacerdotes, ou seja, de intermediários entre Deus e o homem, para que Deus, através desses sacerdotes, pudesse alcançar o mundo ao redor deles. Lembra que nos dias de Salomão, lá na frente, as pessoas vinham de longe, de vários cantos diferentes da terra,
para conhecer da sabedoria desse eterno Deus? Pois é, o que Deus está dizendo aqui é que Ele queria que fossem tribos salomânicas, que pudessem fazer a mesma coisa, que fossem sacerdotes, que fossem pessoas preparadas, como Salomão foi preparado, para atrair multidões aos pés do Salvador. E uma nação referência santa, separada para isso. Esse foi o propósito de Deus para com os hebreus. E para isso, nós entramos no segundo tema, no Monte Sinai. Aqui nós temos a referência bíblica no Êxodo 19, de 1 a 8, e também em Números 10, 11 e 12, onde podemos estacionar alguns paralelos bacanas. Após a saída deles do Egito, o conteúdo bíblico aqui nos apresenta que após 2 meses de viagem eles chegaram ao Sinai. Se eles saírem em abril, maio, junho, no dia 15 de junho eles estavam ali estacionados no Sinai. Ou seja, o 3º mês desde que saíram do Egito. E no conteúdo bíblico nos apresenta também que a segunda Páscoa, ou seja, no ano seguinte, eles ainda estariam ali no deserto. E não lá na terra de Canaã, estaria ali no Sinai. Veja que, para que essa realidade seja exposta de maneira ampla, fica claro que Deus não tinha como levá-los diretamente à terra prometida, não estando preparado para se conectar com Deus. Eles não tinham ainda se conectado, porque se tivesse, era viagem direta, parava, estacionava ali algumas semanas e seguia em frente até chegar na terra prometida, que era o propósito. Afinal, o Criador do universo estava ali em cima, fortalecendo e preparando eles com pão celeste, inclusive, com alimentação do céu, para que isso fosse possível. Mas se na mente não estava aberto, se o coração não estava aberto para tudo isso, Deus estava deixando tempo ao tempo, de acordo com o livre-arbítrio que foi dado para eles, para que eles se preparassem então para ter condição de entrar. E assim mesmo, quando eles arriscaram ir lá, ainda no 1º ano, lembra da chegada em Jericó? Pois é, quando eles chegaram lá, resolveram levantar 12 espias. E vocês conhecem a história. Acabaram voltando para trás. E foi parar lá no Sinai de novo, refazendo todas aquelas rotas, rodeando pelo deserto durante 40 anos, por causa de escolhas que eles fizeram. Andaram, e uma minoria absoluta se conectou com Deus. Os demais não conseguiram. E a nossa vida inteira, essa história se repete. Em todas as igrejas sobre a face da terra, em todas elas, é uma minoria absoluta que se conecta com Deus. A maioria é como está escrito lá no Apocalipse sobre Laodiceia. Eis que estou à tua porta e bato. Jesus está do lado de fora, batendo para entrar. Se você abrir, eu vou te ajudar você a vencer. Vou te fazer vencedor. Do contrário, só lamenta. Preparando-se para a entrega da lei. Aqui está a lição trabalhando nessa linha de raciocínio. Êxodo 19, de 9 a 25. Irmãos, tábuas do testemunho, decálogo. Na Bíblia nunca foi chamado de 10 mandamentos. Tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Essa que apresenta em Êxodo 31, 18, escrita pelo dedo de Deus, e aquela apresentada em Deuteronômio 5, 6 a 21, aqui é uma versão em Deuteronômio que Moisés estaria relendo para o povo, depois de 40 anos, praticamente, já numa distância de dezenas de anos, entre a primeira experiência no Sinai, com as tábuas originais entregues às suas mãos, e essa leitura perante o povo, que Moisés teria feito anos e anos mais tarde, que tem pequenas diferenças, contudo não mudando o conteúdo, mas apenas questões gramaticais, diferenças de escrita que não mudam o sentido de nada. Mas esse preparo para receber a lei
foi também marcado por uma frustração muito grande, conhecida como bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima já, há vários dias, conversando com Deus, tinha lavrado as 2 pedras que Deus tinha pedido para ele lavrar e levar, para que Deus escrevesse nelas. E ao final dessa conversa dele com Deus, depois de alguns dias, Deus pede ele para descer correndo para acudir que o povo estava se pervertendo lá embaixo. Veja, irmãos, que consideremos que tudo ali em volta do Sinai, aonde Deus tinha pedido há algum tempo atrás, para que Moisés tirasse a sandália, porque ali é a Terra Santa. Tudo ali em volta agora estava coberto pela nuvem do poderoso Criador. E mesmo assim, estava ali o povo agora adorando o bezerro de ouro. Confeccionaram e estava adorando o bezerro de ouro, confeccionado pelo próprio Arão. O que daí a algum tempo se tornaria o primeiro sacerdote e sumo sacerdote dos hebreus. A gente vê nisso a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus em preparar de fato as pessoas. Mas muitos tiveram que ser exterminados ali, diante do bezerro de ouro. E os que escaparam, como foi lá no Éden, Deus sempre estendia a oportunidade de reconciliação e de recuperação. Esse preparo é permanente para recebermos a Deus no nosso coração e as suas orientações através dos seus santos mandamentos, através dos seus santos e eternos conselhos que Ele sempre nos dá através da palavra escrita e da palavra viva. No quarto tema, a entrega do decálogo. Êxodo 20, de 1 a 17. Aqui podemos ver, irmãos, no decálogo, em cada mandamento, a expressão do amor de Deus. Como temos lá em Romanos capítulo 13, verso 10. O mandamento é supremo amor. Amor a Deus, né, como fala em Deuteronômio 6,5, e amor ao próximo, como fala em Levítico 19, 18. Quando Jesus um dia diz que resume toda a lei e os profetas em 2, é uma coincidência tremenda, né? 2 tábuas. Na primeira, 4 mandamentos falando sobre Deus, explicando como amar a Deus acima de tudo. E na segunda tábua dos 10 mandamentos, 6 mandamentos, todos falando sobre o próximo, como amar o próximo como a si mesmo. Resumir a lei em amor é muito simples, né? De acordo com a expressão e explicação do próprio Deus vivo, o Filho do Deus vivo. No primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Honra, né? Honra a esse Deus absoluto. O segundo mandamento, honrar e preservar a posição exclusiva de Deus. Não farás para ti imagem de esculturas, né? E nem curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Deus. No terceiro mandamento, o nome de Deus, reverenciar o nome de Deus. E o quarto, o sábado. O santo sábado, que a primeira palavra é lembra-te, porque Deus sabia que o povo ia esquecer. Do quinto mandamento em diante, já falando então sobre o próximo, o primeiro deles, respeita aos pais, honra aos pais, para que te prolonguem os dias da terra que Deus te dá. Se não honrar pai e mãe, vai dar cabeçada e vai morrer mais cedo, vai sofrer muito. No sexto mandamento, nós vimos não matarás, respeita a vida. Sétimo mandamento, não adulterarás, manter o matrimônio limpo e santo. Porque no matrimônio é aonde um cuida do outro. Os nossos filhos vão ter a vida deles. Então as prioridades nossas é no matrimônio. Cônjuge é a prioridade um do outro. Se o cônjuge perder a prioridade na vida do cônjuge, o casamento está falido. Completamente falido. Sem rumo. Porque o propósito dele é uma só carne, viverem juntos para todo sempre. Mas quando esse propósito perde de vista, infelizmente, não há outra forma a não ser caminhos diferentes. E a coisa que mais Deus detesta, o divórcio. O oitavo mandamento, não furtarás, respeitar a propriedade alheia. Nono mandamento,
não mentir, ser transparente, ser honesto. E o 10º, não cobiçar nada que pertença aos outros. São coisas simples, né, meus irmãos? Mas, obviamente, toda a nossa legislação no planeta Terra, de uma maneira ou de outra, está fundamentada nessa lei. Que quando entendemos que ela é amor, ela tem um rumo. Se não entendermos ela como amor, ela toma outra direção, porque as pessoas se afastam dela. Por isso que nós entendemos o 5º tema, diferentes funções da lei de Deus. Se observarmos Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Fui eu que escrevi no Novo Testamento o que Paulo está dizendo. E por que tantas pessoas insistem em achar que ela não é necessária, que ela é descartável? Pense, irmãos, que coisa tremenda, né? E o que Jesus falou, né, em Mateus 5, 17 a 19? Não penseis que eu vim abolir ou a lei ou o Antigo Testamento, os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses mandamentos e ensinar os outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. E o que os guardar e os ensinar será considerado grande. Olha, irmãos, a presença, a força que tem nessa palavra sobre a lei de Deus, expressa pelos lábios do Filho de Deus. E ainda falando de Romanos 7, no verso 7, Paulo fala que eu não teria conhecido pecado se a lei não dissesse o que é pecado. Entende, meus irmãos? É a única maneira que ele identifica o que é pecado, que Paulo podia identificar o que é pecado, é através da lei de Deus. 1 João 3,4 também fala, pecado é a transgressão da lei de Deus. Então é apenas um espelho. Entende, irmãos? O espelho, você olha para ele, se o seu rosto estiver sujo, o espelho tira a sua sujeira? Não tira, a lei também não tira. Ela só mostra onde está a sujeira. Se você tentar esfregar o espelho no rosto, você vai sujar o espelho e vai embaçar tudo. Então é por aí que funciona. A lei é como um espelho, ela aponta. É você que busca em Cristo e com o semelhante, ou com Deus, vá diretamente a Ele. Se tem problema com o semelhante, vá diretamente a Ele. E você irá solucionar. A lei, ela existe somente para isso, para apontar, para orientar. E eu gosto muito de Tiago 2,12, que ele ainda fala uma coisa mais séria ainda, que a lei de Deus é a base, ela é chamada de lei da liberdade, porque Deus deu o livre-arbítrio para nós, né? Mas nós vamos ser julgados por ela é a base do juízo de Deus. Não foi eu que escrevi, está lá, hein? Dá uma lida lá para você ver. Não sabeis vós que havemos de ser julgados pela lei da liberdade? E é lá mesmo, nesse contexto de Tiago, capítulo 2, verso de 8 a 12, olhando de um modo mais amplo, que ele fala: aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás. Mas se você não adultera, mas mata, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, porque vocês serão julgados pela lei da liberdade. Está aí, meus irmãos. Muito, muito bacana as diferentes funções da lei de Deus. E no 6º tema nós temos a lei como promessa de Deus para nós. Meus amados irmãos, o que nós temos aqui em Romanos, Paulo falando disso, né? Capítulo 3, verso de 20 até 24, e eu ainda encaixaria o verso 31. No verso 20, Paulo diz o seguinte: ninguém será justificado por obras da lei. Maravilha, realmente. Como a história do espelho, né? Então não vai limpar o rosto, ele aponta a mancha só. Quem justifica é Deus, é Cristo. Seremos salvos pela graça, pelo mérito e o sangue de Cristo. Ele que mereceu a nossa salvação. Fez tudo para salvar a mim e a você. No verso 21 ao 23, nós podemos ver aqui uma síntese, né? Que todos pecaram, todos precisam da glória de Deus e dos méritos de Cristo para que possamos ter a salvação. Todos estão destituídos da glória de Deus em si próprios, só de nascer nesse velho mundo. Mas temos a oportunidade de conhecer e aceitar ou rejeitar a obra do Messias em nossa vida, e os seus conselhos e os seus mandamentos, que só nos faz bem, não faz mal para ninguém.
No verso 24 ele explica que nós somos justificados pela graça, através de Jesus Cristo. E no verso 31 ele dá um baque. Anularíamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. São palavras muito fortes, irmãos, a respeito da lei de Deus, escritas pelo apóstolo Paulo, orientando a mim e a você. Pense nisso. Analise com carinho. Sétimo tema, o reino em primeiro lugar. Queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 254, que diz o seguinte: Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria sua lei uma cena de impressionante e respeitável grandeza à altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior referência. Irmãos, se aprendermos a procurar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo relacionado com o trabalho e missão dele em nosso favor facilitará muito a nossa jornada. Ó Senhor, nos capacite a entender, a aceitar e a praticar os teus ensinos. Que tradições mundanas, sejam elas religiosas, sejam elas sociais, sejam elas profissionais, seja o que for, Senhor, jamais, Senhor, permita que contamine o nosso senso de entendimento, o nosso intelecto, que ao estudarmos a Tua Palavra possamos realmente filtrar poderosamente a Tua vontade para cada um de nós e o Teu chamado, nos ensinando a trilhar nos Teus caminhos, buscando em primeiro lugar o Teu reino, e sabemos que assim tudo mais nos será acrescentado. Dirija os nossos passos, prepare-nos para o Teu reino e capacite-nos a orientar a outros. É o que te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.